Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariel, sou um dos acadêmicos componente da oficina de xadrez que nós estamos desenvolvendo hoje, né? A gente vai iniciar hoje a nossa terceira aula, né? E o tema da nossa terceira aula são as peças e o movimento dessas peças no xadrez. Vamos lá então. Então, o que a gente precisa saber de informações para a gente desenvolver essa terceira aula? Essa oficina é destinada aos alunos da Escola Dom Bosco e também aqueles que realizarem a ficha de inscrição, né, o nosso formulário de inscrição. Como eu falei para vocês, essa é a nossa terceira aula, né? O assunto principal é as peças e os seus movimentos, né? O objetivo dessa aula é conhecer e identificar as peças e os seus movimentos no jogo de xadrez. Vamos lá. Nós temos como sumário aqui a sequência que nós vamos ver são quais são essas peças, né? E qual a sua função no jogo. Então a gente vai ter primeiro o rei, depois a rainha, o bispo, a torre, o cavalo e por último o peão, né? A disposição inicial dessas peças, que nós vamos ver também, e o movimento específico de cada peça. Nós temos aqui como primeira peça, pessoal, o rei. Por que esse é a primeira peça e também é a peça mais importante do jogo? Pessoal, como a gente sabe também, né, lá no início da história do jogo de xadrez, esse jogo ele foi inspirado nas batalhas medievais, né, em conflitos e guerras. Então, nessas guerras, a primeira tendência é proteger o rei. Então, essa figura, vamos dizer assim, para o jogo de xadrez, ela é representativa. O intuito do jogo é proteger o rei. Por quê? Das outras peças, né? O intuito das outras peças é principalmente a proteção do rei. Porque mesmo tendo um número específico de peças, se o meu rei for capturado no início, o jogo acaba. Tá? Então, o rei é a peça fundamental no jogo de xadrez. Depois do rei, nós temos a rainha. Essa é a rainha, o modelo específico da rainha. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês uma coisa. A figura do rei, ela é representada com uma cruzinha na cabeça, tá, pessoal? E como vocês podem ver, eu sempre apresento uma peça, né? E do lado tem a coloração que a gente costuma utilizar. Geralmente é uma peça branca e uma peça preta, né? Uma peça clara, uma peça escura. Geralmente é assim. Mas hoje a gente tem vários jogos de xadrez com determinadas cores, né? Cores variadas, que é muito interessante também. Depois do rei nós temos a rainha, como a gente acabou de falar. O modelo da rainha, da peça da rainha, é justamente representar a coroa da rainha. Então, por isso que a peça tem esse formato. Depois da rainha, nós temos o bispo, né? É a figura que fica ao redor do rei e da rainha. Ela é característica desse cortinho no meio da cabeça do bispo, né? Então, é uma peça inconfundível no jogo. Depois do bispo, nós temos o cavalo, como vocês podem ver aí, cada um de uma coloração, né? Depois do cavalo, nós vamos encontrar a torre. Como eu disse para vocês, pessoal, e por último, o peão. Como eu disse para vocês, esse jogo ele é inspirado em guerras medievais. Então, a torre significa uma muralha, né? Que tem nos castelos, né? Naquela época tinha uns castelos. E o peão, ele é considerado, né? Fazendo essa analogia à guerra, ele é considerado ao primeiro soldado. Aquele soldado em que ele vai ser a primeira linha de frente, que ele vai tentar combater a frente inimiga, né? Que ele vai ser o primeiro a ir para a batalha. Geralmente, ele é o primeiro a se movimentar no tabuleiro, tá? Tirando o peão, somente o cavalo pode dar início a uma partida de
xadrez. Porém, o mais comumente usado é dar início com o peão. Aí a gente vai ver aqui. Pessoal, geralmente não, por regra, nós temos um rei de cada cor, um rei de cada lado do tabuleiro. Assim como nós temos uma dama de cada lado do tabuleiro. Dois bispos de cada lado, dois cavalos também de cada lado, duas torres e 8 peões para cada lado. Com isso, soma-se 16 peças para cada jogador e 32 peças ao total, tá bom? E aqui, pessoal, é a disposição inicial das peças no jogo, tá? Como a gente pode ver, existe uma sequência, né? A primeira linha, como eu falei para vocês, a primeira linha de combate são os 8 peões que nós temos, tá bom? Aí vem uma sequência hierárquica que a gente percebe que é justamente para defesa, tá bom? Que é para defesa do rei. A gente vai analisar as duas pontas. As duas pontas desse tabuleiro, seja ele branco ou preto. Na ponta, nós temos as duas torres. Após as duas torres, que eu expliquei para vocês que são inspiradas naqueles castelos medievais, né? Depois das torres, nós temos os cavalos, né? Depois do cavalo, internamente dos cavalos, nós temos os bispos. E os dois últimos são a rainha e quem está no centro, o rei, que é para ser defendido. Tá bom? Essa é a disposição inicial do jogo. Agora a gente vai ver um pouco do movimento de cada peça. Então a gente tem aqui o movimento das peças no jogo de xadrez. A primeira peça é o peão. Pessoal, o peão, ele dá início ao jogo. E na primeira jogada, ele pode tanto andar uma casa, como ele pode andar duas casas para frente. Tá? Isso vai depender muito da estratégia de cada enxadrista, tá bom? Depois de se mover, depois de desenvolver a primeira jogada, o peão ele só pode se mover uma casa para frente a cada rodada, tá? E ele nunca pode voltar para trás. Aqui, como a gente pode ver nesse exemplo primeiro aqui, que está exemplificado com a cor azul. A primeira jogada, ele pode ir duas casas para frente, tá? Ele não pode voltar para trás. Para capturar a outra peça, o peão captura nas diagonais, onde está aqui os xizinhos, ó. E essa captura só ocorre quando a peça estiver à frente da sua posição, tá bom, pessoal? Cada jogador começa a partida com 8 peões, ocupando a fileira só de peão, tá? A primeira jogada. Depois dos peões, nós vamos encontrar aqui os cavalos, tá? E o cavalo, pessoal, é uma peça interessante. Cada jogador, no caso, começa com 2 cavalos, né? De cada lado do tabuleiro. O cavalo, como eu falei para vocês, ele tem uma habilidade particular que ele pode pular as outras peças no tabuleiro. Isso, como havia dito antes, permite a ele ser o único, além do peão, a iniciar uma partida. Então, somente ele ou o peão pode dar início a uma partida de xadrez. Tá bom, pessoal? O cavalo, ele também é único na forma de se movimentar pelo tabuleiro, tá? Enquanto as outras peças que nós temos se movimenta na diagonal ou em linha reta, o cavalo, ele se movimenta em formato de L, pessoal, tá? Ele pode se mover tanto 2 casas para frente e uma para a direita ou uma para a esquerda, quanto uma casa para a esquerda ou para a direita e 2 para frente.
como a gente observa aqui na figura, ó, a gente tem o formato de L. Então ele vai duas casas para frente, uma para a direita ou uma para a esquerda, tá bom? E essas outras formas de jogada dele. Isso tudo, pessoal, vai depender da estratégia do enxadrista, né? Da pessoa que estiver manuseando as peças. Depois do cavalo, nós vamos ter o bispo. O bispo, pessoal, cada jogador começa com 2 bispos, tá? Um detalhe interessante é que um bispo ele sempre vai ficar em uma casa clara, né, em um quadrado claro, e o outro em um quadrado escuro. O bispo, pessoal, ele sempre vai se movimentar na diagonal. Tá? Ele sempre se movimenta na diagonal. Mas, contudo, ele pode ir de um canto a outro do tabuleiro. Tá? Ele pode ir de um canto a outro do tabuleiro em uma única jogada. Porém, pessoal, ele tem que respeitar automaticamente a cor onde ele está posicionado. Se ele está no quadrado escuro, ele só percorre os quadrados escuros em diagonal. Se ele está no quadrado claro, ele percorre toda a diagonal do quadrado claro, ok? Depois do bispo, nós temos a torre, tá? A torre, pessoal, como a gente pode ver aqui, cada jogador, né, se inicia com 2 torres, o inicial do jogo de xadrez, né? E ela se movimenta em linha reta, tá? Ela se movimenta em linha reta. E também ela vai de um lado para o outro do tabuleiro em um único movimento, tá? Então eu posso ter a minha torre na última posição da minha linha do meu tabuleiro, e eu posso direcionar ela à última posição do tabuleiro do meu adversário, tá bom? E um detalhe muito interessante, pessoal, isso aqui já serve para quando a gente for desenvolver o jogo, né, na prática. Ó, 2 torres operando juntas podem ser mais potentes que uma rainha ser usada com sabedoria. Ó, spoiler para o desenvolvimento das próximas jogadas nossas, tá? Depois da torre, pessoal, nós temos a rainha. A rainha, ela tem uma curiosidade. A rainha, ela é de longe a peça mais potente e ofensiva do tabuleiro de xadrez. Por quê? Porque ela combina movimentos. Ela combina movimento de alguns outros personagens do jogo de xadrez. Dentre eles o bispo, por exemplo. O bispo, nós sabemos que ele se move em diagonal, correto? A rainha, pessoal, também se move em diagonal. Ó, ela vai em diagonal todas as suas diagonais do tabuleiro. E também se movimenta em linha reta. Ela também se movimenta em linha reta, igual a nossa torre. Ó. Então ela se movimenta em linha reta, tanto para um lado como para o outro, para frente e para trás. Tá bom? Depois da torre, nós temos o rei. O rei é a peça mais importante do jogo. Lembra que a gente conversou lá? O rei é a peça mais importante do jogo. Então, mesmo com a proeza da rainha, o rei é a peça mais preciosa do tabuleiro. Se o rei for atacado de uma forma que não exista mais nenhum movimento que ele possa fazer,
o rei estará em uma situação chamada de checkmate. Quem já não ouviu falar essa palavra, né, pessoal? Checkmate. E o jogador pode perder o jogo se essa jogada for concretizada. Então, o importante aqui para a tática de jogada é fazer com que o jogador, utilizando as outras peças, né, as outras peças do jogo, realize a proteção do seu rei. Porque se ele perder essa peça, o jogo acaba. Tá, pessoal? Então, o rei, ele se movimenta uma casa para todo o seu redor, ó. A setinha aqui está indo para todas as casas ao seu redor. Então, assim que ele se movimenta, todas as casas ao seu redor. Uma casa de cada vez. Porém, com essa movimentação, vamos dizer assim, limitada, ele é a peça que deve ser defendida, porque sem ele acaba-se o jogo. Depois do rei, pessoal, nós temos a disposição das peças juntas. Então, assim, aqui como eu havia dito para vocês, a torre, nesse caso, ela movimenta em linha reta. Então, ela pode ir tanto nessa direção como para frente, ó, até a última linha do seu adversário. O cavalo, como a gente já havia dito, ele se movimenta em formato de L. Tá aqui, ó. O cavalo em formato de L. O rei, ele movimenta todas as casas ao seu redor, ó, todas as casas ao seu redor. O bispo, ele se movimenta em diagonal. Diagonal, tá? E a rainha, ela se movimenta de acordo com o que nós vimos lá. Ela se movimenta utilizando movimentos característicos de outras peças, né? Então, ela se movimenta tanto na diagonal como para frente em linha reta, tá bom? E por último, o peão que se movimenta para frente na primeira jogada, se move duas casas e depois disso se move uma casa de cada vez, sempre para frente, não podendo nunca retornar, tá bom? Retornar para trás, no caso. Aqui tem uma frase, né? Como no xadrez, há vezes em que, para ganhar, é preciso sacrificar uma peça. Então, para a gente ganhar no xadrez, a gente vai ter que sacrificar uma peça. Mas a gente vai ter que usar muito a nossa inteligência para desenvolver esse jogo. Então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.